Há 3 meses eu escrevi um artigo no site classicmanride.com que pode até parecer ridículo para os padrões de hoje. Que mapa de papel é melhor do que GPS. Claro que não foi algo assim, não estou dizendo que é melhor do ponto de vista prático, estou dizendo que é melhor, só isso, em termos de qualidade. E eu fui surpreendido alguns dias depois porque uma pessoa muito importante, que talvez nunca tenha andado de moto, pelo menos não tem registro disso, tem registro dele andando a cavalo, mas de moto não. E ele fala exatamente a mesma coisa, e isso repercutiu no mundo inteiro. E ele falou isso no Vaticano, e ele é o Papa Leão. E eu vou te contar, então, nesse episódio de hoje, por que isso me fez refletir mais ainda sobre essa questão do mapa e do GPS. Não bem isso, mas de quem governa o nosso caminho. Fica até o final também, porque eu vou contar uma história bem interessante que aconteceu comigo numa volta de estrada e que naquele dia, já há alguns anos atrás, a gente acabou tendo essa discussão. O que era melhor, ter um mapa ali ou ter um GPS? Porque o mapa não teria nos dado problema. Seja bem-vindo ao Rota Clássica, o podcast do Classic Man Ride, em que os textos que eu escrevo no site Classic Man Ride ganham outra vida, numa conversa. Eu sou o José Caetano e esse é o episódio número 3 do podcast Rota Clássica. Um mapa de papel dobrado no bolso de uma jaqueta e o Papa falando para um grupo de adolescentes e crianças no Vaticano. O que isso tem em comum? Quando eu comecei a andar de moto, e faz tempo, comecei a andar de carro, comecei a dirigir, existia um ritual que a gente fazia antes das viagens, antes dos passeios, ou quando eu sempre morei no interior no começo, depois eu fui morar na capital, mas quando a gente saía e ia enfrentar o trânsito de São Paulo, tinha um ritual que não era checar a calibragem dos pneus ou checar o óleo, óbvio que isso também era feito, mas o ritual era abrir um mapa, ou guia de ruas, São Paulo, guia 4 rodas, aquela bíblia. Então, esse ritual, que era abrir o mapa, tomar consciência da distância, das cidades e dos locais por onde a gente passava, pegar aí uns 3 ou 4 pontos de referência e então dobrá-lo bonitinho para que coubesse no bolso. Claro que o guia de ruas de São Paulo não cabia, aqui ele ficava no carro, debaixo do banco, para você poder sair para a estrada. Esse era o ritual. Depois, nos últimos anos, obviamente, eu fui abandonando esse ritual aos poucos, quando começaram a surgir os GPS da Garmin, e depois isso foi parando na tela do celular, então a gente meio que vai deixando esse ritual de lado, eu confesso, pela praticidade, de você ter um GPS ali. E quando a gente abandona esse ritual do mapa e de pesquisar o caminho que a gente vai passar, porque a gente confia naquela tecnologia, eu não tenho como saber se aquela tecnologia está me colocando numa enrascada ou não. E a gente sabe de muitas histórias, por exemplo, no Rio de Janeiro, do GPS levar para dentro de regiões violentas, e as pessoas serem assaltadas, enfim. O app, o aplicativo de GPS é prático, é verdade. Ele confere o trânsito, ele acha o endereço, aponta o caminho melhor até do que as placas que estão na beira da estrada. Mas isso, de certa forma, é fácil demais. E andando de moto, fácil demais gera certa desconfiança. Porque o GPS é o utilitarismo em estado puro. Ele elimina a variável humana da equação e calcula a rota que todo mundo usa. Não a melhor rota, mas a rota que todo mundo usa. E nem sempre a rota que todo mundo usa é a melhor rota. E eu já vou contar a primeira história agora. Eu estava voltando de Aiuruoca, Minas Gerais, no final de semana passado, no domingo, depois do almoço, domingo de final de Copa do Mundo, e o GPS estava ligado e ele mostrava que eu chegaria em tantas horas aqui em Taubaté, voltando de Minas para cá. Eu já imaginava que o trânsito, principalmente da cidade de Aparecida em diante, estaria meio complicado, com a saída dos ônibus de excursão, da Basílica Nacional, enfim. Dito e feito. Chegando em Aparecida, trânsito de longe, de cima lá, do alto da Dutra, eu já conseguia ver que da Basílica em diante a coisa estava parada. E não tinha nem corredor para passar com a moto. O GPS mandava eu ficar ali, quieto, naquele trânsito. Ele só dizia que estava no trânsito. E daí ele aumentou o horário de chegada. Não tive dúvidas, entrei na Basílica, dei a volta na Basílica e fui pela Estrada Velha. E toquei direto, enquanto o GPS me mandava voltar pela Dutra. Inclusive foi muito interessante, porque chegando em Taubaté, na região do Distrito Industrial do Una, a rua fica ao lado da Dutra.
E eu pude ver que a Dutra ainda estava parada, quer dizer, eu ainda estaria lá, parado lá atrás. Eu estava seguindo tranquilamente pela rua, cheguei em casa sem parar no trânsito. Claro, a Estrada Velha tem lombada, a Estrada Velha tem velocidade reduzida, mas eu não fiquei parado. Eu segui o caminho e não corri risco de sofrer acidente, enfim. Ainda cheguei em casa com tempo para ver a prorrogação da fatídica final da Copa do Mundo. Aqui eu tenho uma outra história para contar para vocês, que foi um momento que surgiu essa discussão do mapa e do GPS. Logo que eu comprei a minha Street Glide, uma Harley que veio antes da Bonneville, já na semana que eu comprei a gente resolveu ir para Curitiba, dois amigos e eu estava estreando a Street Glide na estrada, numa viagem razoavelmente longa, sair daqui para Curitiba e voltar, quase que num bate-volta, porque a gente foi num dia, voltou no outro. Estava acontecendo em Curitiba o BMS, que foi um evento que foi muito marcante para mim, porque lá foi quando eu tive a epifania, a ideia de criar uma revista, a única revista brasileira especializada em motos custom, cruisers e clássicas, o Portal Gasolina, que é o meu outro canal do YouTube, também o site portalgasolina.com. Se você não conhece, acessa lá. É a única revista brasileira hoje em dia especializada em motos clássicas, cruisers e custom. Tudo surgiu de lá, porém na volta eram duas Street Glide e uma Sportster. A Sportster tinha que abastecer mais, tanque menor, e também para seguir o ritmo das Street Glides acabava gastando mais, uma marcha menos. Então quem guiava o caminho era o piloto da Sportster com o GPS preso no guidão, com o telefone, né? O iPhone preso no guidão da moto com o GPS ligado, no modo não perturbe, para que ele pudesse ver a saída para o próximo posto de gasolina que ele deveria parar. A gente estava com um tanque mais tranquilo que ele, mas ele deveria parar ali. E para quem conhece a Regis Bittencourt, sabe que aquele pavimento não é tão católico assim, né? Ele tem aí seus desníveis e suas lombadas, enfim, muito caminhão. Eis que, numa dessas lombadas ali do asfalto, o iPhone do nosso guia resolveu criar asas e voar pela pista. Ele logo já freou a moto, parou no acostamento, a gente estava vindo atrás, a gente parou também. O que aconteceu? Cara, o telefone caiu, e o GPS, enfim, caiu tudo. E aí? O problema era que a gente tinha que chegar num posto de combustível próximo daquele lugar para abastecer a Sportster, porque senão ia ter problema. A gente parou a moto e a gente olhava para o asfalto e não via nenhuma manchinha preta de iPhone no asfalto. Então fica um vigiando as motos, sai um procurando pelo acostamento, o outro pula para o canteiro central e vai procurando, e daí você vai falar, mas por que vocês não ligaram para o iPhone? Porque ele estava no modo não perturbe, então ele não ia nem vibrar e nem tocar. Fomos seguindo ali até que 40 minutos depois achamos o iPhone no canteiro central, meio já abalroado pela queda. Um mapa de papel dobrado numa tank bag ou no bolso teria sobrevivido àquela queda. Essa é a verdade. E meio que a gente já teria visto o caminho antes, sabendo que em tal quilometragem a gente deveria ficar preocupado com a saída, que era onde estava o posto. A gente não faz isso quando a gente está com o GPS, não é hábito, você deixa que ele guie você. Então você não se preocupa com o caminho que vem, porque de uma maneira mágica o GPS vai mostrar o caminho exato para você. Então você não se preocupa em prever o caminho. Você simplesmente, está acabando o combustível, põe o posto de gasolina e sigo para onde ele está me mandando. Essa é a verdade, porque a gente ficou habituado com a praticidade, com a facilidade do GPS. E tem outro detalhe também, que é bom ser mencionado, principalmente nas grandes cidades. Um telefone preso no guidão da sua moto é um display chamariz de trabalhadores brasileiros que querem só tomar uma cervejinha e levar o seu celular embora. Então, o mapa dobrado não chama atenção, o celular chama. Porém, o mais interessante foi nas semanas seguintes, quando o Papa Leão visitou, então, umas crianças, uns jovens da colônia de férias dos filhos dos funcionários da Santa Sé. Eles fazem todo ano no verão uma colônia de férias chamada Estate Ragazzi, e o Papa, normalmente os papas visitam essas colônias de férias, era a primeira vez que o Papa Leão então visitava essa colônia de férias. E o tema do verão daquele ano era A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Já dá para sentir o espírito que eles queriam cultivar ali, né? A aventura,
descoberta, um mundo a se desbravar, sem GPS. Tudo isso não cabe numa tela. E daí, naquele momento que o Papa estava ali, uma das crianças fez uma pergunta para ele sobre viagens, né? O que ele tinha para ensinar sobre viagens, já que o tema do acampamento era uma viagem ao mundo em 80 dias. O que o Papa poderia ensinar para aquelas crianças sobre viagens, já que ele tinha, né, viajado para muitos lugares do mundo? A resposta veio com um tipo de confissão do Papa, em que ele contou que ele já havia se perdido usando o GPS na Itália, em outros países da Europa, no Peru, nos Estados Unidos. E daí ele lembrou de um outro tempo. Abre aspas para o Papa Leão. Quando eu era pequeno, todos aprendiam a ler mapas rodoviários. Se precisássemos ir de Roma a Nápoles ou de Roma a Tivoli, antes de sair a gente estudava, procurava o mapa, via qual caminho era melhor. Hoje todo mundo põe o GPS no carro ou no celular e vai. Quando eu vi essa notícia, eu li, precisei reler e falei, caramba, ele está falando exatamente o que eu tinha escrito uma semana antes. Não que eu tenha nenhuma pretensão que o Papa tenha lido meu texto, mas é porque essas percepções acabam chegando para muita gente, né? E foi por isso que eu escrevi no site um texto também falando sobre esse detalhe aí do Papa e do GPS. Porque é inusitado, né? O Papa falando de uma coisa do dia a dia, né? Do GPS. Mas o Papa foi além da história dele, além da anedota dele. Ele disse uma frase que foi muito interessante. Abre aspas de novo para o Papa. É muito melhor aprendermos a pensar por nós mesmos, a ter a capacidade crítica de saber para onde vamos na vida, nas viagens, seja o que for. E ele completou ainda, abre aspas novamente. Não preciso do celular se o cérebro funciona, fecha aspas. Isso não é tecnofobia, é uma distinção muito mais precisa, a diferença entre a ferramenta e um substituto. A tecnologia, ela deve ser nossa serva e não nossa dona, senhora. O GPS, ele pode me ajudar, mas ele não pode pensar por mim. E tem uma camada ainda mais profunda naquilo que o Papa falou. Abre aspas novamente. Uma espécie de dependência que propositalmente as empresas colocam nos programas e aplicativos. E completou. Elas tentam nos tornar dependentes dessa tecnologia. Pois é, isso não é fraqueza de caráter, isso é design deliberado. As empresas fazem com que a gente não saia dos aplicativos. E a gente pode ver isso quando a gente fica ali dando scroll no feed do Instagram, nos vídeos do TikTok, em Reels, e a gente perde horas fazendo aquilo, horas preciosas da nossa vida. Porque se tem uma coisa, um tesouro que a gente tem e que se a gente perder não recupera, é o tempo. O tempo da nossa vida, ele se esvai por entre os nossos dedos e a gente não consegue pegar de volta. E aí? E o tempo que a gente ficou perdendo inutilmente dando scroll em redes sociais? É engraçado eu falar isso, até porque parte do meu trabalho é divulgado nas redes sociais, mas, enfim, é uma realidade. A gente fica muito tempo preso a telas. A verdade é que passar o dedo na tela ou apertar um botão foi feito, foi desenhado para ser mais fácil do que pensar. O que a gente tem para falar não é assim, use menos o celular. Isso seria pueril demais falar. A pergunta é, de quem é a autonomia na minha vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É engraçado porque essas falas do Papa parece que elas tocam num ponto em que eu tento meio que levar adiante aqui comigo nesse canal, uma das características que eu tenho vivido. E uma delas, durante a pilotagem de moto, que acabou se tornando naquilo que eu chamei de slow ride, que quem segue aqui o canal ou lê o site já está acostumado com esse termo. Inclusive tem muita gente que já baixou o livro que eu dei de presente, Slow Ride, a arte de desacelerar na moto e na vida. Espero que tenham gostado. Muita gente já deixou feedback. Tem muita gente também que assina a nossa newsletter Cartas da Garagem, a gente troca ideia a cada 15 dias. Isso é muito bacana, realmente centenas de pessoas já baixaram, já se inscreveram na newsletter. Então entra num papo mais profundo, gera uma comunidade de pessoas que estão procurando viver algo com mais valor, algo com presença. Numa moto, a dependência da tecnologia tem uma consequência quase que imediata, talvez imediata. Se o app de
falhar, por exemplo, num lugar super desconhecido, você não tem um vidro entre você e a situação, você não está numa cabine protegida, não, você está na moto. E muitas vezes você está sozinho na estrada, então ou você sabe ou você não sabe. O Papa encerrou aquela conversa com as crianças falando uma coisa muito bacana. Eu vou de novo abrir aspas para o Papa. Abre aspas, Deus não quer olhar para o celular, Deus quer olhar para o nosso coração, para a nossa vida. E que quem vai preparado, mesmo quando acontece alguma coisa, sempre consegue encontrar uma solução, porque Deus nos deu uma capacidade maravilhosa com a nossa cabeça, com o nosso cérebro. Fecha aspas por Sumo Pontífice. Essa talvez tenha sido uma das melhores definições de slow ride que eu já tenho ouvido, e veio de um homem que, bem possível, nunca tenha pilotado uma moto, pelo menos não se tem nenhum registro dele andando de moto. Então fica o convite para você que está me assistindo aqui no YouTube ou ouvindo pelo Spotify, ouvindo e vendo, né, pelo Spotify ou pelos outros propagadores de podcast por aí. Na próxima viagem, tente pegar um mapa e fazer esse exercício de conhecer o caminho antes de você estar nele. Se você ainda não fez isso na vida, você vai ver que é bem interessante. Porque quando você estiver pilotando na estrada, você vai ter mais tempo para olhar o entorno e não ficar preocupado com aquele equipamento que está te levando para algum lugar. Óbvio, leve o GPS, mas que ele não seja o piloto, que ele seja apenas uma reserva de segurança para estar ali. Seja você o piloto da sua vida. Agora, uma coisa que eu queria saber de você: você ainda usa mapa de papel? Você é da época que os mapas rodoviários eram comuns e a gente acabava tendo aquele ritual de olhar o mapa e tudo mais? Você ainda usa hoje mapa de papel? Ainda confia nos mapas de papel? Deixa aí nos comentários se você usou já mapa de papel. E se esse episódio do Rota Clássica fez sentido para você, os dois textos, tanto dos mapas de papel e o GPS, quanto do Papa e o GPS, estão no site classicmanride.com e no link aqui na descrição desse vídeo. E se você quer receber mais sobre isso direto no seu e-mail, não se esqueça de se inscrever na newsletter do Classic Man Ride, a Cartas da Garagem. Mas para se inscrever nela, você ainda vai ganhar um presente. Eu vou te dar uma cópia do e-book do meu livro Slow Ride, a arte de desacelerar na moto e na vida. Acesse o link classicmanride.com/slowride, deixe o seu e-mail, baixe o e-book diretamente e não esqueça de dar um check lá na caixinha da newsletter, porque essa newsletter aí justamente é Cartas da Garagem. E mais ou menos a cada 2 semanas você recebe uma carta escrita por mim diretamente no seu e-mail. Ou se você já tem uma cópia do e-book Slow Ride e não quer baixar uma segunda cópia, você pode entrar em classicmanride.com/Cartas da Garagem e simplesmente colocar o teu e-mail lá e assinar a nossa newsletter Cartas da Garagem. A cada 15 dias mais ou menos a gente vai trocar uma ideia via e-mail. E se você responder, eu leio tudo, tá? Então pode ser até que a sua história vire tema de um vídeo do Classic Man Ride ou de um artigo. Enfim, fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.